pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos corrigir a atividade sobre fração que ficou para vocês fazerem, certo? Então vamos lá, a atividade que eu tinha deixado sobre fração. Diz o seguinte: observe o retângulo abaixo. Depois diz, qual a fração que representa a parte sombreada desse retângulo? Então, vamos lá, pessoal. Para a gente poder fazer a representação da fração, a gente precisa lembrar o quê? Toda fração a gente coloca o quê? No numerador, a gente coloca a parte, tá? E no denominador, a gente coloca o todo, tá? Então, nessa figura aqui, nessa imagem, nesse retângulo, a gente tem que descobrir quem é a parte e quem é o todo. Ele está perguntando aqui a representação da fração da parte sombreada. Então, o que nós temos aqui de sombreado? Nós temos 1, 2, 3. Então, no numerador vai ficar 3. E no denominador, que é o todo, nós temos quantas partes aqui? Nós temos 8. Então, qual seria a resposta correta? Letra C. C de correto, professora. Muito bem. Então, vamos lá. Vamos para a segunda questão. A figura cinza foi construída na malha quadriculada. Figura é essa aí. Que fração representa a parte cinza da figura? A gente precisa descobrir qual é a parte cinza. Ora, observe o seguinte. O que você tem que observar? Esse quadradinho aqui, ele foi dividido ao meio. Esse outro aqui também foi dividido ao meio, estão vendo? Ó, eles juntos vão dar um quadradinho, mas eu tenho esse outro quadradinho aqui dividido ao meio. Então, o ideal aqui, pessoal, é a gente dividir todos os quadradinhos ao meio, porque aí a nossa conta fica bem mais interessante da gente conseguir resolver, tá? Então, vou fazer isso, ó, para a gente poder conseguir descobrir qual é a representação da parte cinza, tá? Aqui já está dividido, né? Então, vamos lá. Lembra que no numerador vai ficar o quê? A parte. Então, nós queremos saber da parte cinza, certo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Nós temos 15 partes na cor cinza, tá? No denominador fica o todo. Ora, se eu já tenho 15 cinza, eu vou contar só o restante. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 e 24. Então, essa era a resposta correta da segunda questão. Qual é a letra? Letra D. D de deu foi certo, professora. Acertei, né? Letra D. Terceira questão. Observe a torta de morangos que Letícia fez. Ela dividiu a torta em 8 partes iguais e comeu 3 partes dessa torta. Qual a fração da torta representa as partes que ela comeu? Ora, está perguntando a representação da parte que ela comeu. Está muito fácil. Numerador fica a parte, no denominador fica o todo. Vamos logo botar o todo. O todo, ela dividiu o todo em 8 partes. Qual foi a parte que ela comeu? Ela comeu 1, 2, 3. Ela já me diz aqui, né? Comeu 3. Então, a resposta é 3/8. Qual é a resposta, então, aqui? Qual a alternativa? Letra C de correto, professora. Vamos para a quarta questão. Quarta questão. Ana fez uma torta de chocolate. A torta foi dividida em 12 pedaços. Ó, já está me dizendo aqui. Quando ele fala que foi dividida em 12 pedaços, aqui já é o total, viu? Ela deu 5 pedaços para a sua vizinha e ficou com o restante. Cadê? Que fração do total representa os pedaços de torta que restaram para a Ana? Ora, vamos lá. Eram 12 pedaços, certo? Se ela deu 5, então ela ficou com 12 menos 5. Ela ficou com quantos? Com 7. Tá pedindo para a gente fazer a representação, tá? Representação de quê?
do que ela ficou, ou seja, ela ficou com 7, foi a parte que ela ficou, e aqui no denominador a gente coloca o quê? O todo. Quantas partes eram? 12. Então, a resposta certa é letra A. Letra A de acertei. Vamos para a quinta questão. Carla fez suco com 1/4, também aqui, deixa eu deixar aqui, 1/4 das laranjas que comprou. Qual foi a porcentagem de laranjas que Carla usou para fazer o suco? Vamos lá. Então, ele quer que a gente transforme essa fração 1/4 em porcentagem, certo? Pessoal, vocês lembram que na nossa aula sobre porcentagem, a gente falou que a gente colocava aqui na porcentagem que é uma fração com denominador 100. Se você não lembra, volta à nossa aula que fala lá sobre porcentagem, tá bom? Que uma porcentagem é uma fração com denominador 100, certo? Então, o que eu quero falar para vocês aqui? O que eu quero dizer para vocês? Que basta, para a gente saber qual é a porcentagem de 1/4, basta a gente saber como é que a gente chega aqui no denominador 100. Se você observar direitinho, deixa eu colocar aqui com outra cor. Se você observar direitinho, se você sair do 4 para chegar até 100, basta você multiplicar por quanto? Por 25, não é? 4 vezes 25 é 100? Sim, não é? É 100. Então, se você multiplicar 4 vezes 25, você encontra 100. Então, você está bem pertinho de encontrar a sua porcentagem, porque basta você, para permanecer essa igualdade aqui, basta que você multiplique numerador e denominador pelo mesmo número. Se você já multiplicou o denominador, falta só multiplicar o numerador. Então, fica 1 vezes 25. 1 vezes 25, que é 25, não é isso? 25. Então, vamos botar aqui 25. Ora, se você já encontrou uma fração cujo denominador é 100, facinho você dizer a porcentagem, não é não? 25%, professora. Então, marca aí a letra C de correto. Sexta questão. Vamos lá. A figura abaixo mostra um pentágono dividido em triângulos iguais. A porcentagem desse pentágono que está pintada de cinza é... Vamos colocar aqui a representação desse cinza, tá? Qual é a parte que está pintada? 1, 2. No denominador a gente coloca o quê? O todo. São quantos? 5. A gente pode fazer do mesmo jeito. Vamos encontrar 100 aqui no denominador? De 5 para me chegar em 100, eu tenho que multiplicar por quanto? Por 20, não é isso? 5 vezes 20, 100. Então, basta que eu multiplique também o numerador por 20, 2 vezes 20, que eu vou encontrar 40. Pronto, encontrei a fração que eu queria com o denominador 100. 40 sobre 100. Então, qual é a fração? 40%, professora. Letra C de correto. Sétima questão. Um determinado comprimido analgésico e relaxante muscular possui 0,035 gramas de citrato de ofenadrina. Essa medida corresponde a... Olha, quem é meu aluno sabe que a gente já conversou sobre números decimais. Então, com certeza você vai lembrar que eu falei para você que para a gente saber se vamos falar, vou colocar bem aqui, décimos, ficou feio aí, né? Centé. Aqui eu não vou conseguir escrever bonitinho, não, gente, que minha letra fica torta, tá? Deixa eu apagar aqui que tá feio. Tá feio, vou escrever de novo. Vamos lá. Para você saber se... Deixa eu tentar aqui de novo. Vou botar só um D, que fica mais fácil eu conseguir acertar. Ó, se você vai falar décimo, décimo,
você vai ter um número aqui, qualquer, antes da vírgula, mas é interessante você saber que aqui, ó, depois da vírgula, você vai ter apenas um número, seja ele qual for. Se você estiver falando centésimos, não importa qual é o primeiro número, ou 2 números, 3 números antes da vírgula. O que vai importar para você são quantos números você tem após a vírgula, certo? Centésimo, você vai ter 2 números depois da vírgula. Em milésimo, você vai ter, colocar aqui um outro número, qualquer antes da vírgula. Você vai ter 3 números depois da vírgula. Quem é meu aluno, lembra que eu falei por quê, né? Fica até fácil da gente fazer uma analogia se a gente pensar como? Se a gente pensar, ó, décimos vem de 10, né? Colocar bem aqui, vem de 10. 10 tem quantos zero? Um zero. Então, só tem um número depois da vírgula. Centésimo vem de 100. Então, 2 zeros, 2 números depois da vírgula. Milésimo vem de 1000. Então, tem 3 números depois da vírgula por conta dos zeros. Então, olhando para cá, para esse número 0,035 gramas, quantos números depois da vírgula eu tenho? Eu tenho 1, 2, 3. Então, nós temos 35 milésimos de grama. 35 milésimos de grama. Letra B de... Beleza, professora? Essa estava fácil. Vamos lá para a questão número 8. Qual a representação decimal de 78 inteiros e 5 décimos? Agora ficou fácil, né? 78 inteiros, lembrando que inteiros é a parte que fica antes da vírgula. Então, se é antes da vírgula, ou vai ser letra C ou D, certo? E 5 décimos, tá? Lembrando que décimos, a gente tem a ideia de décimos de 10. 10 tem quantos zeros? Apenas 1. Então, seria 78,5. Isso aqui é 78 inteiros e 5 décimos. Questão 9. Estamos terminando. A fração 25 sobre 100 corresponde a qual numeral decimal? Também já trabalhamos isso. Lembra que quando a gente divide por 100, é como se a gente estivesse andando as casas decimais. Ou então você pode lembrar da nossa ideia de décimos, centésimos e milésimos. Se você está dividindo por 100, você está encontrando centésimos. Então, olha para cá. Se você tem 2 zeros, você vai ter que obrigatoriamente ter 2 casas decimais depois da vírgula. Olhando para cá, essa aqui está correta? Não está correta por quê? Porque não tem 25, só tem 2. A letra B sim, né? É a nossa resposta correta. Letra B. A letra D não é, por quê? Porque a gente tem 2 inteiros, parte inteira antes da vírgula, e 5 décimos, e não centésimos. 10ª questão, 10ª e última. A representação decimal da fração 381 sobre 10 corresponde a... Olha novamente aqui. Gente, quando a fração tem denominador 10, 100, 1000, é muito fácil. Aqui está dizendo o quê? Sobre 10. Então, se é 10, só tem um zero. Significa que vai ter só um número depois da vírgula. Ou seja, se você andar a casa decimal, lembrando lá da nossa ideia de casas decimais, né? Aqui ficaria um zero depois do 1, você só ia andar uma casa decimal. Ou seja, a vírgula passaria a ficar aqui, certo? Ou então você pode pensar, ora, se eu estou dividindo por 10, 10 só tem um zero, só vai ficar um número depois da vírgula. Que número é esse? O 1. Então, é a letra C de correto, professora.
Bem, pessoal, chegamos ao final da correção dessa atividade sobre fração. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, podem me perguntar que a gente responde novamente ou tira as dúvidas que vocês tiverem, certo? Então, pessoal, até a próxima!